Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente para conversar e meditar na sabedoria bíblica. O meu desejo para você nesta manhã é que você abra o seu coração para ser totalmente receptivo ao que Deus tem a dizer através de sua palavra. Nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios 1, versículos de 16 a 18, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Chamo o desejo para você nesta manhã. Mas antes de iniciar a nossa conversa, aproveita para pegar a sua Bíblia e seu cafezinho, porque logo após o teaser nós vamos continuar conversando sobre as parábolas de Jesus. Dias atrás eu ouvi uma frase interessante que eu gostaria de compartilhar com você. As histórias são infinitas e as pessoas querem que elas sejam contadas. As histórias são infinitas e as pessoas querem que elas sejam contadas. A verdade é que todos nós somos amantes de história. Nós amamos um livro que tem uma boa história. Nós amamos uma série, um filme que tenham boas histórias. Nós queremos que as histórias sejam contadas. Nós queremos ser inspirados e desafiados por elas. E Jesus contou histórias. Ele não apenas contou as histórias que nós queremos ouvir, mas ele contou as histórias que nós precisamos ouvir. Histórias da vida cotidiana, com desafios diários, mas que se estendem para uma realidade eterna além de nós. E Jesus, como homem habituado com a realidade terrena, ao mesmo tempo ele é Deus, habituado com a realidade celestial. E ele conecta essas duas realidades através das histórias que ele conta. E ele faz com que, de uma maneira muito simples, ele faz com que essas realidades eternas não estejam apenas além de nós, mas ele faz com que elas estejam em nós. Ele possibilita que a eternidade comece a ser vivida aqui, na vida ordinária, na vida cotidiana. E tudo isso depende de como o ouvinte, isto é, como nós vamos reagir às histórias que ele conta. Afinal, Jesus certa vez disse para os seus ouvintes que o reino de Deus chegou e o reino de Deus está em nós. O que significa que ele possibilita, através da sua vida, através das histórias que ele conta, que a realidade celestial comece a ser vivida aqui na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Hoje nós vamos refletir sobre mais uma dessas parábolas, histórias que nós precisamos ouvir. E desconfio que essa história, que tem um desafio um tanto duro, exija de nós uma análise sincera do nosso interior e uma resposta radical à provocação que Jesus faz. A história que nós vamos ver exige que nós não permaneçamos inertes, mas que a gente tome uma posição em relação àquilo que Jesus está falando. Por isso eu quero convidar você a abrir o texto bíblico lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 9, e com um coração humilde e sincero, meditar com profundidade nas palavras de Jesus.
E o texto diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então ele contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a! Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a fora. O versículo 1 do nosso texto começa com a expressão naquela ocasião, que indica o cenário onde ocorre a história que Jesus conta. E se voltarmos um pouco lá no capítulo 12, vamos perceber que Jesus estava falando com seus discípulos ao mesmo tempo que dialogava com a multidão, que era tão numerosa que as pessoas atropelavam umas às outras, conforme relatado no versículo 1 do capítulo 12. E este capítulo termina com um discurso muito duro de Jesus acerca do juízo, acerca do julgamento, e a partir desse contexto surge toda a motivação do diálogo da perícope que nós estamos conversando. Então, a partir desse cenário, surgem algumas pessoas que contam a Jesus um fato que é muito trágico, que ocorreu naquele tempo. Nós não sabemos quem eram essas pessoas que relatam essa tragédia, e nem mesmo a motivação delas ao contar este fato. Alguns estudiosos vão dizer que eles estavam apenas concordando com o discurso de Jesus acerca do juízo e contam um fato que eles identificam como sendo um juízo de Deus. Outros vão dizer que são fariseus que querem deixar Jesus em saias justas, o que é muito comum na narrativa dos evangelhos. Outros vão dizer que são revolucionários, que querem que Jesus tome um posicionamento político contra o Império Romano. Enfim, são todas suposições que não vão alterar em nada a mensagem de Jesus relatada por Lucas. Lucas é muito minucioso em seus relatos e ele identifica determinado grupo de pessoas quando é realmente necessário, o que não é o caso aqui. Então, nós não sabemos quem eram essas pessoas que fizeram essa pergunta e nem a motivação delas. O que nós sabemos é que elas trazem a Jesus um relato acerca de Pilatos, que havia misturado o sangue de alguns galileus com sacrifícios deles, conforme relatado no versículo 1 do nosso capítulo. Ao que parece, alguns homens da Galileia tinham subido a Jerusalém para adorar, para oferecer os seus sacrifícios, e foram mortos pelo governador enquanto eles estavam nesse ato de oferecer o sacrifício. E o sangue humano, que para os judeus é considerado impuro, ser misturado com o sangue do sacrifício, que era considerado puro, para o judeu era considerado algo terrivelmente absurdo, era algo chocante e inaceitável para eles. Diante desse relato, dessa história que essas pessoas relataram, Jesus reage com uma pergunta no versículo 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Por que Jesus reage com essa pergunta final? Para isso a gente vai precisar acessar o que estava no imaginário do povo judeu, a gente vai ter que acessar um pouco a cultura judaica para
para entender por que Jesus reage dessa maneira. E entre os judeus daquela época, era muito comum a percepção de que quando alguma coisa ruim acontecia com alguém, alguma tragédia, algum tipo de doença ou enfermidade, ou algum tipo de acidente, era porque elas tinham cometido algum pecado grave. A pergunta dos discípulos de Jesus, lá em João, capítulo 9, versículos de 1 a 2, revela bastante essa mentalidade que era comum na mente judaica, que diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Então era comum essa percepção de que a tragédia ou alguma doença ou enfermidade era motivada ou era consequência de algum pecado. Ou quando analisamos o livro de Jó, por exemplo, todo embate de Jó e seus amigos gira em torno dessa percepção. Os amigos de Jó achavam que ele tinha sofrido toda aquela tragédia porque ele estava em pecado. Então era isso que estava no imaginário do povo judeu como um todo naquela época. Por isso Jesus reage com essa pergunta, porque ele conhecia a mentalidade da sua cultura e por isso ele vai contra essa mentalidade que estava no imaginário do povo judeu, dizendo: eu digo que não, essas coisas não aconteceram porque eles eram mais pecadores do que vocês. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também, igualmente, perecerão. Aí, para reforçar a sua fala, Jesus, que também estava antenado à sua realidade, que também estava antenado ao seu contexto, ele lembra e expõe uma outra tragédia em forma de pergunta que está lá no versículo 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? A resposta de Jesus é a mesma e ele quer enfatizar aqui uma verdade. Eu lhes digo que não. Eles não são mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém. E novamente ele lança o desafio para os seus ouvintes. Mas se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. O que Jesus está querendo dizer aqui é que todos são igualmente culpados. E que a tragédia nem sempre é por causa de um pecado cometido. E que existe uma tragédia maior do que todas as outras tragédias. Existe uma tragédia maior do que a tragédia relatada pelo próprio Jesus, e uma tragédia maior do que aqueles ouvintes trouxeram para Jesus. Existe uma tragédia maior do que a tragédia das que nós estamos vivendo nos nossos dias. E que tragédia é essa? Romanos 3:23 relata isso muito bem. A tragédia é que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. A tragédia maior da qual Jesus está falando é que nós nos separamos de Deus. Nós escolhemos, da mesma forma que nossos primeiros pais, Adão e Eva, vivermos longe de Deus, desconectados do Criador. Nós viramos as costas para Deus. Essa é a tragédia, que é maior do que todas as outras tragédias. E a consequência inevitável de viver longe daquele que é o doador da vida, daquele que é a própria vida, é a morte. É a tragédia certa. Essa é a tragédia da qual Jesus está falando e coloca todos igualmente na mesma posição. Todos vocês são igualmente pecadores. E Jesus, que é o Deus encarnado, aquele que conclama o arrependimento e a chegada do reino de Deus, está dizendo para os seus primeiros ouvintes, está dizendo para nós hoje que se nós não nos arrependermos, se não nos voltarmos para Deus, se não largarmos a nossa vida de pecado e nos orientarmos a partir de Deus, o nosso fim será o mesmo daqueles que morreram nessas duas tragédias. Será a morte, e neste caso a morte eterna, separados eternamente de Deus e consequentemente separados de tudo aquilo que é bom. Dessa tragédia que Jesus está falando, que dá origem
a todas as outras tragédias que nós vivemos desde então. A tragédia de que nós escolhemos viver separados daquele que é a própria vida. Nós escolhemos viver separados de tudo aquilo que é bom, que é o próprio Deus. E por isso nós passamos a experimentar o mal, o pecado, as tragédias, as crises e os sofrimentos. Jesus está desafiando seus ouvintes a pararem de encontrar justificativa das tragédias ocorridas e voltar os olhos para dentro de si mesmos, analisarem as próprias vidas, a fim de se arrependerem. Eu gostaria de dar uma pausa e refletir sobre as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. As duas tragédias relatadas no nosso texto, imagino que era um assunto de muitas conversas naquela época. As pessoas tentando entender o que aconteceu e por que aconteceu. Todo mundo falando sobre isso e todo mundo escutando apenas sobre isso. E se a gente fizesse um paralelo com os nossos dias, hoje também nós vivemos em dias de tragédia, de uma tragédia global. A pandemia é o assunto de muitas conversas e praticamente tudo que nós ouvimos é a respeito dessas coisas. Os noticiários, as mídias sociais, a nossa rotina nos faz lembrar constantemente que nós não vivemos dias fáceis. Para melhorar as coisas, diariamente as más notícias chegam e só nos atentamos para o número de mortes e infectados que aumentam constantemente. E diante desse cenário, eu tenho visto muita gente tentando justificar por que tudo isso está acontecendo. Tentando entender, por exemplo, ou afirmando que será que é um juízo de Deus? Será que é um castigo contra a humanidade? Será que Jesus está voltando? E nós tentamos encontrar justificativas e respostas para tudo isso. Mas a resposta de Jesus revela algo muito significativo. Não se coloquem no lugar de Deus. Não se concentrem, não gastem a força de vocês em um possível juízo sobre o que está acontecendo. Na verdade, Jesus está voltando o nosso olhar para outro lugar. Ele está dizendo, olhem para dentro de vocês, sondem o coração de vocês. Voltem-se para Deus, ou uma tragédia maior vai acontecer com vocês. Vocês vão viver a vida separados de Deus, separados de tudo aquilo que é bom. E eu creio que Jesus já deixou muito claro ao longo dos evangelhos de que nós não sabemos o dia nem a hora que as coisas vão acontecer. Apenas o Pai sabe das coisas que irão acontecer, apenas Ele sabe o dia que Ele vai estabelecer o juízo, onde Ele vai dar ponto final a todas as coisas. O próprio Jesus disse que a sua volta será como um ladrão, que ninguém espera. A sua volta vai ser repentina. E o alerta que Ele traz é: ninguém estará esperando por Ele. E no livro de Atos também, quando Ele foi indagado pelos seus discípulos, quase a ponto de subir aos céus. Os seus discípulos perguntam, mestre, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus claramente responde, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Vocês devem se concentrar em uma outra coisa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por isso, ao invés de nos concentrar em encontrar justificativas e respostas para as tragédias que estão acontecendo, talvez a gente deveria se concentrar em analisar o nosso coração e nos arrepender e nos voltar para Deus
E talvez parando de encontrar justificativas que só a Deus pertence, e com o arrependimento, nós podemos passar a ser mais solidários, a nos concentrar em interceder a favor daqueles que estão sofrendo, em nos concentrar em anunciar o reino de Deus, da esperança e da paz. Talvez nós possamos nos concentrar em sermos proclamadores da boa notícia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e gastar a nossa força naquilo que Jesus quer que a gente se concentre, em sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, onde nós estamos. O teólogo J.C. Ryle, ele tem uma fala interessante acerca disso e um conjunto de perguntas que ajudam a sondar o nosso coração, a olhar para dentro de nós. Eu gostaria de partilhar com vocês o que ele diz. Ele diz o seguinte: nós já nos arrependemos, e aqui algo que vale para o nosso contexto. Vivemos em um país que é supostamente cristão. Nós pertencemos a uma igreja cristã e nós podemos desfrutar das ordenanças de Cristo e dos meios de graça. E aqui ele está fazendo referência à Santa Ceia, ao batismo, à oração, à Bíblia. Muitas vezes temos ouvido mensagens sobre o arrependimento, mas nós já nos arrependemos. Reconhecemos a nossa pecaminosidade, nossos pecados nos entristecem, já clamamos a Deus, confessando-lhe os nossos pecados e buscando perdão junto ao trono de graça. Nós cessamos de fazer o mal e abandonamos nossos hábitos maus. Com todo o nosso coração odiamos tudo aquilo que é mal. Estas são perguntas sérias, disse ele. Merecem intensa consideração. O arrependimento não é um assunto insignificante, nada menos do que a vida. A vida eterna está em jogo. Se morrermos sem nos arrependermos e sem um novo coração, melhor seria jamais ter nascido. Mas ele continua: se já nos arrependemos, continuemos a nos arrepender durante o resto de nossa vida. Um sábio cristão do passado disse: desejo levar meu arrependimento até a porta do céu. Essas perguntas podem ajudar a gente a sondar o nosso coração e nos voltarmos para Deus. Eugene Peterson disse certa vez que o arrependimento é dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. E esse movimento marcante deve perdurar ao longo de toda a nossa trajetória aqui na Terra. Jesus é bem enfático ao dizer o fim daqueles que não se arrependem. O assunto aqui é com você. E nesse tempo de tragédia, Jesus está convidando você a se voltar para o seu interior e se perguntar: ei, como está a sua vida? A gente se arrepende olhando para Jesus. A gente se arrepende olhando para a maior tragédia da história. Um pai que oferece seu filho inocente para morrer numa cruz por homens maus, que abandona e vira as costas para o seu filho, para não ter que virar as costas para nós, que éramos os inimigos dele. Essa tragédia Deus chama de amor. E Jesus assume a nossa tragédia e nos oferece a sua vida. E todo aquele que crê nisso, como diz João 3,16, não perece, mas tem vida e tem vida eterna. Isso nos liberta das justificativas e respostas que pertencem a Deus, porque nós o reconhecemos como Senhor, Ele está conduzindo a história, nós confiamos que Ele vai conduzir a história com toda a sabedoria e bondade. Isso nos liberta das justificativas e respostas acerca das coisas que estão acontecendo, nos leva a confiar num Deus que é infinitamente bondoso e nos conduzem a viver
a vida de amor e serviço de Jesus. Nos conduzem a nos concentrar naquilo que é realmente importante. Sermos testemunhas do reino de Deus, de esperança e de paz, que vai rasgar a história e vai ser a única realidade existente. Era nisso que nós deveríamos estar nos concentrando. Isso tudo é fruto do arrependimento. Esse é o pano de fundo da nossa parábola. Não vamos entender a intensidade da história de Jesus se nós não entendermos essa parte, não levarmos a sério esse desafio que ele lança. Então, semana que vem tem mais e vamos prosseguir com o diálogo da parábola. Mas antes de terminar, eu gostaria de orar com você. E eu gostaria que neste momento você fechasse seus olhos e fosse sincero com você mesmo diante de Deus e se perguntar como está a sua vida. Às vezes está se preocupando e gastando suas forças para entender por que tudo isso está acontecendo, mas Jesus está voltando a se olhar agora para dentro de si mesmo, lançando um desafio sério para a gente. Se a gente não se arrepender de viver longe de Deus, se a gente não se arrepender de viver uma vida longe do Criador, o nosso fim será tão trágico como o tempo que nós estamos vivendo. Por isso eu quero orar com você. Pai, nós estamos diante do Senhor com o coração aberto, com o coração humilde, Deus, vulneráveis para sermos atingidos pela Sua palavra. Senhor, eu te peço que neste momento o Senhor venha sondar o nosso coração. O Senhor nos conhece mais no íntimo do nosso ser, o Senhor sabe o que se passa aqui dentro, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor veja se há em nós algum caminho mau e que o Senhor nos conduza pelo caminho correto, Senhor, pelos seus caminhos. Nesta manhã nós queremos nos arrepender por constantemente voltarmos as costas para o Senhor, nos arrependermos por gastarmos forças naquilo que o Senhor não quer que a gente gaste nossas forças. Nós nos arrependemos disso, nós nos arrependemos porque constantemente nós queremos tomar o seu lugar e estabelecer juízo sobre um tanto de coisas, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos conduza para a sua vontade. Nós queremos que o Senhor nos conduza a realizar a sua vontade e diante do desafio que nós recebemos hoje, nós entendemos que, Deus, a sua vontade é que nós nos voltemos para o Senhor, vivamos uma vida que glorifique ao Senhor de forma a sermos testemunhas do seu reino que certamente vai vir, Senhor. Nos conduza para a sua vida. Nos conduza a uma vida que possamos nos dedicar ao Senhor, que é o nosso Pai. Nos conduza a uma vida que venhamos nos empenhar em santificar o seu nome. Nos conduza a uma vida, Deus, que deseja, Deus, e que proclama a vinda do seu reino. Nos conduza a uma vida que tenha prazer em cumprir a sua vontade, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nos ajude, Deus, e nós agradecemos ao Senhor e te louvamos pela tua grande misericórdia e pela tua grande paciência com a gente. Obrigado, Senhor Jesus. Que teu Espírito nos conduza à sua vida. Amém. Foi bom estar aqui mais uma vez com você. Nós nos vemos semana que vem novamente para dar continuidade à nossa parábola. E no mais, eu desejo a você um ótimo domingo e nos vemos também mais à noite para juntos louvarmos, falarmos bem do Senhor e sermos desafiados mais uma vez por sua palavra. Até daqui a pouco às 19 horas.